glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem. Porque se você não estiver bem, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa, viu? Coloca aqui nos comentários: em mim não há dolo. Coloca aqui nos comentários: será que não há mesmo? E não há dolo em você? Louvado seja o nome do Senhor. Se houver, vai cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a importância, né, irmãos, de nós sermos sinceros com as pessoas, né? Não termos dupla personalidade, né? Ficar jogando, né, irmãos, com as pessoas, porque nós somos crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, a importância de sermos pessoas verdadeiras, né? Por que, pastora, você está falando isso? Porque é importante, né? Jesus, quando viu Natanael debaixo da figueira, Jesus viu que em Natanael não havia dolo, não havia falsidade, não havia engano. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aí um verdadeiro israelita, aonde não há dolo. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde não há falsidade, aonde não há engano. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele deu testemunho de Natanael. E nós precisamos ter cuidado, sabe, irmãos? Porque servir a Deus vai além da nossa opinião, vai além de quem nós queremos estar ou andar, né? Servir a Deus é ser verdadeiro, é ser sincero, é não ter falsidade. Olha só o quanto isso é importante. Olha o que Jesus disse, ó. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe: vem ver. Né? Quando ele soube que Jesus Cristo, as origens dele era de Nazaré, né? Ele se escandalizou e disse: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré, da cidade de Nazaré, né? E Felipe disse: vem, Natanael, e você mesmo pode contemplar isso, você mesmo pode ver. Louvado seja o nome do Senhor. E viu Natanael, olha só, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Essa história está em João capítulo 1. Eis aqui um verdadeiro israelita onde não há dolo. Olha só. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Né? Ele se admirou. Como ele sabe da minha honestidade, da minha integridade, do meu caráter? Né? Não era hipocrisia. Jesus, ele falava com propriedade. Quantas pessoas hipócritas nós não encontramos no nosso caminho? Né? Quantas pessoas que falam aquilo que não sente, louvado seja o nome do Senhor, que fala aquilo que não é verdadeiro, né? Mas Natanael se depara com o Filho de Deus. E quando essas palavras saem da boca do Filho de Deus, saem da boca de Jesus, Natanael sente aquele impacto. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habitava, olha, isso é muito lindo, o mesmo Espírito que habitava em Jesus, era o Espírito que habitava em Natanael, o Espírito da verdade. Olha que coisa linda. E ele se admira e diz: de onde me conheces tu? De onde tu me conhece? Olha que coisa linda. Ele se admira e indaga Jesus: de onde tu me conhece? Isso é muito lindo. O Espírito testificando no outro Espírito. Isso é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus respondeu e disse-lhe: antes, isso é tremendo, meus irmãos, eu preciso repartir contigo. Olha só, antes que Felipe te achasse, te vi, eu, estando tu debaixo da figueira. Antes que Felipe tivesse, antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando ainda debaixo da figueira. E ele se admirou, porque quando ele estava debaixo da figueira, não tinha ninguém próximo da redondeza. Ele estava ali só.
E ele se admirou com aquilo, né, com aquelas palavras. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi. Ele reconhece que era o mestre falando. E ele diz: Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Ele declara isso. Porque o Espírito que estava em Jesus era o mesmo Espírito da verdade que estava em Natanael. Um homem que não tinha nele dolo, que não tinha nele falsidade, que não tinha nele engano. Ele era verdadeiro. E quantas pessoas nós não nos deparamos nos dias de hoje, né? Que não são sinceras, que se aproximam de você por um objetivo, né? Que fica com você por um objetivo. E quando esse objetivo acaba, né? Você procura aquela pessoa e você não conhece mais. Você não conhece mais, porque havia nessa pessoa engano, havia nessa pessoa falsidade, mas em Natanael não. Natanael era um homem que não havia nele dolo, não havia em Natanael engano. Meus irmãos, olha que palavra, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele dá testemunho, de Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo, em que não há engano. Olha, irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Quando eu me deparo com essa passagem, eu me lembro de Deus dando testemunho de Jó. Isso é tremendo. Você já imaginou você ter tanto caráter, ter tanta integridade, a ponto de Jesus testificar de você, a ponto de Deus testificar de você? Deus, ele testifica de Jó, né? Jesus testifica de Natanael. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Deus, ele diz: um homem reto, íntegro e temente a Deus. É esse o relato de Deus para com Jó. E quando nós nos deparamos com Jesus aqui, nós vemos Jesus dizer a Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo, em que não há falsidade, em que não há engano. Eis aí um verdadeiro israelita, eis aí um homem íntegro, um homem verdadeiro. Olha que coisa linda, meus irmãos. Essa palavra, aleluia, é para entrar no seu coração como uma flecha. É para entrar no seu coração como uma flecha essa palavra. Toma posse, viu? Toma posse dessa palavra, que você possa crescer na graça, que você possa avançar, aleluia, no conhecimento, que você possa ser uma árvore frutífera, que todo engano e falsidade saia, aleluia, da sua vida, saia da sua boca, que você seja verdadeiro com as pessoas, que você não seja hipócrita, que você não seja falso, que você não trate as pessoas de acordo à sua necessidade, mas que você trate as pessoas com o Espírito da verdade, que o Espírito da verdade possa habitar, aleluia, em você, a ponto, aleluia, de Jesus testificar de ti, testificar de você. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra seja de vida, que essa palavra seja de vida, seja de restauração, seja de mudança na sua vida. Que essa palavra traga sobre você a responsabilidade da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não encontre, aleluia, falsidade em nós. Viu? Não encontre em nós dolo. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, foi um prazer ter passado com vocês aqui essa manhã. Eu quero pedir para você compartilhar. Compartilhe essa palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aí precisando ouvir essa palavra. Tem alguém aí precisando que o Espírito da verdade habite em si. E eu faço o quê, pastora? Você vai compartilhar. Você vai compartilhar essa palavra, você vai ser boca de Cristo. Pastora, você vai ser boca de Cristo. Você vai compartilhar. Você vai compartilhar e abençoar a vida de um crente aí, que está precisando, né, se posicionar. Ou de uma pessoa que precisa se libertar dessas mazelas, né? Você vai compartilhar.
Vou mesmo, pastora, você vai, porque você é boca de Cristo aqui na terra. Deus usa a sua vida, viu? Deus, ele usa a sua vida e você vai compartilhar. Meus irmãos, até a metade desse dia, eu não posso deixar de te dizer isso, eu preciso te dizer. Você é uma bênção na minha vida. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe.